Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A EBD, ou Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque estudamos a palavra de Deus e nunca nos formamos, porque a palavra de Deus é algo infinito para as nossas vidas. Podemos estudar nossa vida toda e sempre estamos aprendendo. E nesse trimestre, o assunto da nossa lição bíblica é: aviva a tua obra, ó Senhor. Que o Senhor possa avivar nossas vidas, avivar a obra dele. Hoje nós vamos falar a lição de número 12. Vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Parte do viver, um avivamento é viver no Espírito do Senhor. Vamos então ao texto áureo da nossa lição, que diz, mas a lição 12, vivendo no Espírito, texto áureo, se encontra em Gálatas 5:22, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, e fé aqui quer dizer fidelidade, mansidão e temperança, amém? Então temos aqui como fruto do Espírito, alguns dizem que são 9, não é? São 9 sim, virtudes como fruto, mas o fruto é um, e diz o fruto é amor, então gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé aqui, como dissemos, pode ser traduzido como fidelidade, mansidão e temperança própria como domínio próprio. Gálatas 5:22. O avivamento espiritual, a verdade prática diz que o avivamento espiritual vai trazer uma realidade de vida no Espírito. Uma realidade de vida que deve ser demonstrada, de acordo com Gálatas 5:22, como o fruto do Espírito. Então, o verdadeiro cristão avivado que vive no Espírito deve demonstrar amor do Espírito, deve demonstrar gozo, alegria, deve sentir uma paz que o mundo não dá, que é uma paz do Espírito Santo de Deus, ter uma longanimidade, ou seja, ser tardio para irar, benignidade, benigno, praticar bem e bondade, que é um dos frutos maravilhosos do Espírito. Fé aqui, novamente já dissemos, é fidelidade, mansidão, mostrar-se manso, né? E temperança é o domínio próprio. Que Deus nos conceda a nós esses frutos do Espírito para que possamos viver uma vida verdadeiramente espiritual na presença de Deus. Vamos ao texto bíblico da nossa lição, é um texto clássico, o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao verso 25, eu começaria até no verso 16, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas vamos aqui, de acordo com a lição, o comentarista colocou do verso 19 ao verso 25, começando nas obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Interessante, idolatria é obra da carne, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, qual é o problema de nós andarmos na carne? O problema é exatamente isso, é que não herdaremos o reino de Deus se insistirmos em andarmos de acordo com a inclinação da nossa carne, que produz tudo isso, pureza, impureza, lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
bebedices, tudo isso são obras da carne, glutonaria, e a lista não está completa, porque no verso 21 o apóstolo diz coisas semelhantes a essas. Então, mostra que a lista aqui ainda está incompleta. Mas em contraste com toda essa obra da carne, que tanto domina as nossas paixões, chamadas paixões carnais, nós vemos uma coisa maravilhosa, o fruto. O Espírito é que produziu o fruto em nós, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que tem a ver com fidelidade, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. E aí Paulo diz que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, e é isso que nós precisamos aprender a cada dia, a tomar a nossa cruz e crucificar a nossa carne, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, os nossos desejos carnais devem estarem crucificados juntamente com Cristo, como Paulo diz na carta aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo Jesus, Gálatas 2:20. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aí Paulo diz no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o cristão é chamado para viver no Espírito, para andar no Espírito, para ser guiado e conduzido pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, e é isso o texto da nossa lição hoje, vivendo no Espírito, já que vivemos no Espírito, ou estamos vivendo no Espírito, devemos também andar no Espírito. Amém? Vamos então para a introdução da nossa lição de hoje. Nessa introdução, a palavra-chave aqui é Espírito na introdução. Vamos para a introdução. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. O avivamento espiritual na vida de um cristão verdadeiro não é uma única vez, vai ocorrer em diversas situações, diversos momentos, tempos em tempos. O cristão deve se reavivar. A vida cristã, ela é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até o dia da morte do cristão, quando ele termina a sua obra aqui. Se a pessoa perseverar até o fim, alcança salvação. Não é? Mateus 10:22, que diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu vou ler Mateus 10:22, olha só como é importante. Eu vou ler todo o verso. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Você já notou que quando nós estamos seguindo a Jesus, procurando viver com Jesus, nós vamos ser odiados. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então a salvação está intimamente ligada com a nossa perseverança até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel a Deus, fiel à palavra de Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós não somos chamados para fazer a nossa vontade, mas somos chamados para fazer a vontade de Deus. A oração chamada do Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Para isso é necessário andar no Espírito. Somente uma vida vivendo no Espírito é que vai poder cumprir a vontade de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a vida no Espírito. A vida no Espírito. Gálatas novamente, 5, verso 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Então vamos falar no primeiro ponto da nossa lição, que vivendo no Espírito significa andando no Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, de experimentar, de praticar, não é? Tudo isso e conduzir-se na vida espiritual. Por isso Paulo escreve em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito. Então, olha a obrigação de andar, de experimentar, de praticar, de conduzir uma vida em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. O andar em espírito, e o espírito, aqui está com a letra maiúscula, quer dizer o Espírito de Deus, não é? Como o E maiúsculo em nossas Bíblias, quando é o E minúsculo é o espírito humano, ou até espírito maligno, mas quando é o E maiúsculo, quer dizer no andar no espírito, significa um espiritual mais elevado e mais profundo, o Espírito de Deus. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada na santa palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada, conforme Romanos capítulo 8, verso 1, que diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E lá é claro, não é? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí tem o complemento, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Às vezes, em algumas Bíblias, principalmente na Nova Versão Internacional, tirou essa parte, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é que essa parte aparece também no verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós devemos andar no Espírito. É isso que quer dizer esse andar no Espírito, uma vida de constante andar no Espírito. E vem então a pergunta, o ponto 2, por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar no Espírito, porque deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal, como Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Também escrevendo a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz, e nós lemos há pouco, Romanos 8, 1 e 2, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei, Paulo diz, do Espírito da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós só podemos ser livres da lei do pecado e da morte se nós andarmos no Espírito, na lei do Espírito da vida. Por isso que andando no Espírito, o salvo vai ter vitória sobre a carne, sobre o império do pecado e da morte. Não é? E Paulo chega a dizer em Romanos 8, 8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, para que nós vivamos uma vida que venha agradar ao Senhor, que é Espírito, Deus é Espírito, importa que os que eu adoro em Espírito e em verdade, e é importante servir a Deus no Espírito. Então, a única forma de agradar a Deus, como Paulo diz, que estão na carne não pode agradar a Deus, depois ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, se nós estamos no Espírito, andemos no Espírito. Muito bem, já sabemos que o que significa andando no Espírito, por que andar no Espírito. Agora vem o ponto 3, como andar no Espírito. Na verdade, para nós que estamos nesse corpo cheio de paixões, desejos, concupiscências, não é fácil andar no Espírito. Infelizmente, a inclinação da nossa natureza, mesmo cristãos, dessa natureza carnal, que é herdada dos nossos primeiros pais, inerente a todos nós, seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradem a Deus. Na verdade, mesmo cristãos têm uma inclinação carnal para coisas que não agradam a Deus. Mas quando nós realmente entregamos e aceitamos a Cristo como Salvador,
devemos nos tornar, de fato, novas criaturas. Como 2 Coríntios diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E às vezes temos que passar, como João 3,3 diz, pelo novo nascimento. Então, entretanto, isso é uma coisa que precisa ser cultivada. Esse relacionamento espiritual, essa vida no espírito, e isso é cultivado, nós temos que ter esse desejo de ter e cultivar esse relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, primeiro ele precisa ter o espírito dentro dele, conforme João 14,17. E eu vou ler João 14,17 para nós. Está escrito assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós temos que dar lugar a esse Espírito que habita conosco e está em nós. Também Romanos 8,14, o apóstolo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, não é? Ser guiados, controlados. A Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o cristão deve ser guiado, deve ser cheio, deve andar no Espírito. Esse é o ponto, não é? E como é que nós o fazemos? Através de uma comunhão íntima com a palavra de Deus, lendo, orando, buscando, submetendo, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor nos liberte e permanecendo firmes na palavra de Deus. Vamos então para Sinópticos, tópico 1. Ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito. E viver de acordo com os ensinamentos bíblicos é obedecer a Deus, é pedir a Deus graça para cada dia. Vamos então ao tópico 2 da nossa lição, a falar do confronto que existe entre a nossa carne e o espírito. Todo cristão vai provar desse confronto, dessa luta entre ceder aos desejos da carne e do espírito. Um pastor tinha um filho que perguntou: pai, qual é a diferença entre andar na carne e no espírito, né? E o pai tinha em casa 2 cães, um preto e um branco. Disse: olha, esses 2 cães estão aqui, de vez em quando eles brigam e se pegam, e era uma realidade. E o filho perguntou: então, vamos supor, ele falou que o cão preto representa a carne e o branco andar no espírito, não é? E aí eles brigam, qual deles vai prevalecer? O filho pergunta. E o pai disse: aquele que você alimentar mais. Mas se você alimentar mais o preto vai prevalecer sobre o branco. Se você alimentar mais o branco, ele prevalece sobre o preto. Então, é assim esse confronto. Se nós alimentamos mais a nossa carne, vamos ter mais problemas com ela. Se nós alimentamos mais o nosso espírito, com a palavra, com a oração, o espírito irá prevalecer sobre a carne. Então, carne versus espírito. Em termos espirituais, essa é a maior luta da vida de todo crente salvo. A natureza carnal que nos é herdada pelo nosso primeiro pai, Adão, ela é alimentada por concupiscência da carne. E ela, por ser alimentada por as coisas da carne, se inclina naturalmente para as estruturas pecaminosas, muitas vezes criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus, através do pecado. Por isso que o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. Leia a carta de 1 João, capítulo 2, versos 15 a 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus.
elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, né? Através, muitas vezes, falsas religiões, uma falsa piedade, às vezes pelo humanismo, pelo secularismo, pelo materialismo. Todos esses ismos que nós vemos são inimigos da palavra de Deus. E como resultado, leva as pessoas para longe de Deus, leva as pessoas a esquecerem-se de Deus. Mesmo no mundo que nós vivemos tão agitado, as pessoas às vezes não têm nem sequer tempo para Deus, para orar, para buscar a Deus, e vão viver uma vida carnal, procurando agradar a sua carne, e às vezes até o próprio inimigo da nossa alma, o diabo, que nos tenta para andarmos de acordo com a nossa natureza carnal, que está corrompida pelo pecado. E não é por acaso que o apóstolo Paulo demonstrou à igreja acerca dessa luta, dizendo, Gálatas 5,16, e eu vou ler as cartas de Paulo, sempre nos serve para nos advertir a uma vida cristã mais profunda. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, Gálatas 5,16. E ele 17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esse se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Então existe uma luta constante entre a carne e o espírito. E aí Paulo, nessa carta, vai nos dar a falar das obras da carne. Esse é o ponto 2 do tópico 2 da nossa lição, acerca de termos bíblicos da palavra carne, ou sars. Do grego vem do sars. E esse sars, no grego, quer dizer a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes, pensamentos que vão contrários à santidade exigida por Deus para aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, porque Paulo fala em coisas semelhantes a essa, o autor bíblico acrescenta coisas semelhantes a essas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Podemos falar de práticas sexuais ilícitas, prostituição, impureza, lascívia, não é? Práticas religiosas, idolatria, feitiçaria, heresia, são práticas religiosas. Práticas de mau relacionamento humano, brigas, porfias, iras, contendas, e vícios e maus hábitos, como glutonaria, bebedices, não é? São vícios humanos. O apóstolo Paulo vai encerrar essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. E nós temos outras listas, por exemplo, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então, aqui a carne tem a ver com a natureza carnal. E andar na carne, cumprir os desejos da carne, pode levar o homem a não herdar o reino de Deus. Vamos a sinopse tópico 2. Em termos espirituais, há um confronto entre a carne e o espírito. E essa é a maior luta da vida de todo crente sincero. Amém? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição. O avivamento pelo fruto do Espírito. Por isso que nós precisamos de avivamento, né? O fruto do Espírito. Dons e fruto na Bíblia do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Os dons normalmente são manifestações do Espírito. Já o fruto do Espírito em nós tem a ver com o caráter que vai formar em nós como cristão. O uso de dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser uma demonstração somente de poder e às vezes até de egoísmo ou exibicionismo da nossa parte. Mas, se tiver o fruto do Espírito, será diferente. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em suas vidas.
Um cristão jamais poderá dar um bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Ele não pode ter amor sem ter fé. Ele não pode ter gozo e alegria e não ter benignidade. Ele não pode ter longanimidade sem a bondade e a temperança. Gálatas 5, 22, 23. Um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Portanto, podemos usar o exemplo de uma laranja cheia de gomos, ou até mesmo uma mexerica ou tangerina, não é? Que tem vários gomos, e esses gomos representam fruto, mas no final, por exemplo, numa mexerica, nós vamos ter vários, ou numa tangerina, como alguns dizem, vamos ter vários gomos e todos interligados um ao outro. Assim é o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito se demonstra através de 9 aspectos ou virtudes que nós chamamos. Na Bíblia, vamos lá, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor. Em algumas traduções aparece como caridade e vem do grego ágape. É a mais filantropia, não é? Significa o verdadeiro amor como sinônimo de um amor ágape ou incondicional, que seria o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Filipenses 1:9 também nos fala sobre isso, e vamos ler carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1:9. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então Paulo orava para que o amor aumentasse mais. Lemos também em 1 João 4:8 que Deus é amor. Portanto, se alguém está em Deus, deve amar. Então o amor parece como primeiro e talvez a virtude mais importante. Depois vem o gozo, do grego de chará. Chará, que quer dizer alegria, que é produzida em nós pelo Espírito Santo. Todo crente verdadeiro deve ter gozo, alegria dentro de si. Depois nós vamos ter a paz, que vem do grego de eirene, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é? Paulo fala disso também, dessa paz que excede todo entendimento, em sua carta aos Filipenses, novamente, capítulo 4, verso 7. E eu vou ler para você Filipenses 4, 7. Está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O próximo é longanimidade, que vem do grego de macrotumia. Macrotumia quer dizer paciência. Paciência para suportar as adversidades. Paciência para suportar os defeitos dos outros, não é? Depois a próxima palavra que nós chamamos é benignidade, que vem do grego de krestotes. Krestotes é a qualidade de quem é benigno, ou seja, está cheio de bem dentro dele. E com quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Depois nós temos outro fruto que tem a ver com a benignidade, que é a bondade, que vem do grego de aktosune, refere-se àquele ato que é bom. Depois nós temos o grego pistis, que não é bem a fé natural, mas sim a fidelidade, que é produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus. Conforme as Escrituras, João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Mansidão é outra palavra que vem do grego de prautes. Prautes diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, de sossegado, de dócil. E por último, temperança, que no grego é ekalateia, que quer dizer autocontrole, ou ainda domínio próprio. Esse é o aspecto mais elevadíssimo do relacionamento com os outros.
A gente não pode dominar os outros, mas a gente pode dominar-se a si mesmo. Mas muitas vezes, na nossa carne, na nossa natureza, é difícil se autodominar. Por isso que é um fruto do Espírito em nós, que vai trazer situações e circunstâncias diversas para que nós aprendamos o autodomínio. Bom, vamos para o terceiro ponto dessa parte, que diz: contra o fruto do Espírito, Paulo diz, não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma que de modo incisivo e categórico que contra essas coisas, contra o fruto do Espírito, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E Paulo vai dizer em Gálatas 5:25 que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, que Deus nos ajude a cultivar esse fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons do espirituais têm valor, sim, em nossas vidas, mas eles vão ter muito mais valores se eles forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso significa viver a plenitude do Espírito, tendo uma verdadeira vida espiritual avivada com Deus. Vamos então para a sinopse, tópico 3, o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis, ou seja, nós não podemos desassociar uma da outra. Finalmente, concluindo a lição de hoje, crentes avivados são beneficiados com grandes bens da parte de Deus, quando eles andam no espírito e não andam conforme as concupiscências da carne, conforme Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, que são manifestações do Espírito, existe também o fruto do Espírito, que, como nós vimos, é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que tem a ver com fidelidade, mansidão e temperança, que tem a ver com domínio próprio. Se nós permitirmos que esses frutos sejam formados em nós, Deus concede-nos bênçãos abundantes sobre aqueles crentes que andam e vivem no Espírito. Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que nós sejamos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Vamos agora à revisão do conteúdo dessa lição com algumas perguntas, revendo aquilo que nós falamos e aprendemos. Primeira pergunta diz: qual o sentido do verbo andar na Bíblia? Bom, nós falamos isso. A resposta é que na Bíblia o verbo andar, ele tem um sentido figurado de viver, de experimentar, de praticar e de conduzir-se na vida espiritual. Esse é o sentido do verbo andar: viver, experimentar, praticar, conduzir na vida espiritual. Segunda pergunta diz: de que a natureza carnal é alimentada? A resposta é: a natureza carnal que nós temos, herdada de Adão, ela muitas vezes é alimentada pela concupiscência da nossa carne. Terceiro, segundo os termos bíblicos, o que é carne? Bom, carne nos termos bíblicos vem do grego de sars, e significa a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do pecado que não agrada a Deus. São as nossas inclinações naturais. Quarto, o que são as características essenciais para a vida e o caráter cristão? O que é essencial para a vida e o caráter cristão são os dons, que são manifestação do Espírito Santo, mas não desassociadas do fruto do Espírito, que são características essenciais para a vida
e o caráter cristão. E a quinta e última pergunta, o que quer dizer temperança? Bom, temperança do grego de ekarateia quer dizer autocontrole, domínio próprio. É a qualidade mais elevada no nosso relacionamento com outros e em diferentes situações da vida. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição, a lição de número 12, Vivendo no Espírito. E a semana que vem nós vamos concluir essa revista com a lição de número 13, onde é o tema da nossa capa, do nosso trimestre, Aviva a Tua Obra, ó Senhor, aviva a Tua obra, lição 13, semana que vem. Não perca, aviva ao Senhor a Tua obra na semana que vem. Deus te abençoe por mais essa Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, Vivendo no Espírito. Amém. Vivamos no Espírito.